Quando a gente pensa em elefantes, a primeira imagem que vem à cabeça é, claro, a de tamanho, de força, não é? Mas olha, o que realmente define esses gigantes não é o corpo, e sim a mente. A gente está falando de seres com uma complexidade social e emocional que é realmente profunda. Nessa análise, vamos um pouco além dessa majestade física para descobrir qual é a verdadeira essência do elefante. E para começar, vamos com um número que até desafia a imaginação: 10.900 quilos. Esse foi o peso do maior elefante já registrado na história. Imagina só o que é isso. É o mesmo que empilhar uns 6 carros populares. Esse peso monumental é a nossa porta de entrada para entender a escala em que esses animais vivem. Então vamos começar por aí, por essa presença física deles. Porque quando a gente fala em gigantes, não se trata de uma única criatura, mas sim de uma família, com características bem distintas e impressionantes. Hoje, existem 3 espécies de elefantes no nosso planeta. Temos o da savana africana, que é o maior de todos. Ele chega a impressionantes 4 metros de altura. O primo dele, o da floresta africana, é um pouco mais compacto, o que é uma adaptação para se mover melhor na vegetação densa. E tem o asiático, que, apesar de ser imenso, é o menor dos 3. Mas sabe, o dado mais alarmante aqui nessa tabela é o status de conservação. De ameaçado a extinção, todos eles enfrentam um futuro bem incerto. E isso torna a tarefa de compreender suas vidas ainda mais urgente. E olha, ser o maior mamífero terrestre não é só um título, não. Isso significa ocupar uma posição única no ecossistema. Sem predadores naturais na vida adulta, a evolução dos elefantes pôde se concentrar em outra coisa além da sobrevivência física, que foi o desenvolvimento de uma vida social extremamente complexa. E é justamente essa vida social que nos mostra a verdadeira grandeza dos elefantes. A complexidade deles não está nos músculos, está nas conexões que eles formam, nas suas mentes e, claro, nos seus laços familiares. No coração da sociedade dos elefantes está a matriarca. E ela não é só uma líder, não. Ela é tipo a biblioteca viva da manada. É a memória dela que encontra água em tempos de seca, que ensina as gerações mais novas a sobreviver. A sabedoria dela é o que mantém a família unida. E, mais importante, segura. Já para os machos, a história é bem diferente. Depois de uma infância cercada de cuidados por todas as fêmeas, a adolescência traz um rito de passagem que é inevitável: a partida. Eles precisam deixar a segurança da manada para começar uma jornada de independência, vivendo sozinhos ou em grupos de solteiros. Isso até que a busca por uma parceira os leve de volta, ainda que temporariamente, para essa sociedade matriarcal. A profundidade desses laços familiares é algo de outro mundo. Se um filhote chora, não é só a mãe que responde. A família inteira se aproxima tocando, confortando o pequeno. Essa empatia coletiva é, de certa forma, a cola que une a sociedade dos elefantes e a torna tão resiliente. E toda essa complexidade social, claro, é alimentada por uma inteligência fora do comum, com um cérebro que pode ser até 4 vezes maior que o nosso. A famosa memória de elefante é muito real e é vital para eles. E tem mais. Eles pertencem a um clube super exclusivo, o dos animais com autoconsciência, que são capazes de se reconhecer no espelho. É um feito cognitivo incrível que eles compartilham com alguns primatas e golfinhos. Para a gente entender de verdade esses animais, a gente precisa olhar também para a biologia deles, que é tão impressionante quanto o seu comportamento. E alguns desses fatos são, assim, simplesmente incríveis. Começando pelo centro de comando, o cérebro. Pesando entre 4 e 5 quilos, é o maior cérebro de todos os animais terrestres. É nessa massa toda que ficam guardadas as memórias de gerações, as emoções complexas e toda essa inteligência que a gente está explorando. Para sustentar um corpo desse tamanho, é preciso de muita água. Estamos falando de 130 litros por dia, em média. Em lugares mais áridos, essa busca por água é uma tarefa diária, que pode ditar toda a rotina de migração deles. A comunicação entre eles também é gigante. Eles conversam usando infrassons, que são vibrações de baixa frequência que viajam tanto pelo solo quanto pelo ar. É como se eles tivessem um sistema de comunicação de longa distância embutido, sabe? Isso permite que manadas separadas por até 16 quilômetros de distância possam conversar umas com as outras. Agora, olha que interessante esse contraste. O coração de um elefante bate só 27 vezes por minuto quando ele está em repouso. É um ritmo bem lento, poderoso, movendo o sangue por um corpo gigantesco. Quando a gente compara isso com os 1000 batimentos por minuto de um canário, dá para ver como o tamanho influencia drasticamente a fisiologia de um ser vivo.
E aqui vai uma curiosidade. Por causa da estrutura das pernas e, claro, do peso imenso, os elefantes são o único mamífero que não consegue tirar as 4 patas do chão ao mesmo tempo. É um gigante poderoso, sim, mas que também tem seus limites. Bom, toda essa biologia foi aperfeiçoada ao longo de milênios para uma vida em vastos espaços abertos. Mas o que acontece quando se tira o elefante desse ambiente? A realidade da vida em cativeiro revela um contraste que é, ao mesmo tempo, chocante e sombrio. Os números neste gráfico contam uma história bem trágica. Na natureza, um elefante africano pode viver 56 anos. Em cativeiro, essa expectativa de vida desaba para menos de 17. É uma perda de quase 40 anos de vida. Isso mostra que, mesmo com a melhor das intenções, com os melhores cuidados veterinários, um ambiente artificial simplesmente não consegue substituir a complexidade e a liberdade do habitat natural. Mas por que essa diferença tão drástica? Bom, o corpo deles foi projetado para caminhar dezenas de quilômetros por dia em terra macia. Quando eles vivem em superfícies de concreto, eles sofrem. Isso causa problemas crônicos e muito dolorosos, como artrite e infecções nos ossos e nos pés, que muitas vezes acabam se tornando uma verdadeira sentença de morte. Então, se a vida em cativeiro é tão prejudicial, a vida da natureza seria a única esperança. Só que essa esperança também está ameaçada, o que nos leva à questão mais urgente de todas. Qual é, afinal, o futuro dos elefantes? Na natureza, um elefante adulto saudável não tem predadores. O maior perigo que eles enfrentam não vem de leões ou hienas, vem de nós. A caça ilegal pelo marfim de suas presas e a perda contínua de seus habitats são as duas forças que estão empurrando esses animais para a beira da extinção. Para a gente ter uma ideia da escala dessa crise, vamos voltar um pouco no tempo. Há pouco mais de um século, milhões de elefantes africanos viviam livremente pelo continente. A presença deles era uma força da natureza que moldava paisagens inteiras. E hoje? Hoje, restam cerca de 450 mil. É uma perda de mais de 90% da população em pouco mais de um século. E o cenário para os seus primos asiáticos é ainda mais desolador. Restam apenas 30 mil deles na natureza. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Estamos falando de seres que lembram, que sentem luto, que cuidam uns dos outros. A luta deles para sobreviver não é só uma questão de biologia, é um teste para os nossos próprios valores. A nossa capacidade ou a nossa incapacidade de proteger uma espécie tão inteligente e emocional diz muito sobre quem nós somos e sobre qual futuro estamos construindo para este planeta. Agradeço a companhia de todos,